Agora me tira uma dúvida. Como é que você define uma oferta black e por que é que esse tipo de oferta pode ser uma estratégia eficaz para um negócio? É como a gente conversou desde o início aqui do nosso papo. O nicho black, eu acredito que tá muito ligado a desejo, né? Então, quando você fala de relacionamento, quando você fala de sexualidade, você sempre vai ter um nicho. As pessoas às vezes me perguntam lá no Instagram, eu gosto muito de estudar segmentações também, e daí as pessoas falam assim, como que eu segmento emagrecimento? Não segmenta. 93% das mulheres brasileiras são insatisfeitas com seus corpos. Isso é dado, é científico, é empírico. Sexualidade. 90% quer melhorar a sexualidade. 70% das mulheres querem conquistar bons relacionamentos. Então percebe que é um macro nicho? E desse macro nicho, dá pra gente fazer ofertas diferentes, tickets e várias formas de se vender isso. Então, você vende uma mentoria de emagrecimento, que é um negócio que a pessoa fica mais de perto. Você vende um produto que é um e-book. Então, por isso que esses nichos são considerados rentáveis, porque dá pra você fazer uma infinidade de coisas e mais. Arrisco dizer que é ainda mais rentável, porque tem pouca gente boa no mercado que anuncia nicho black. Que o povo tem medo de anunciar. É que também é um desafio bem maior anunciar black, exato. Né? Do que um Eu imagino que white. tenha que ter, além da experiência que você comentou, né? Tenha que ter um processo muito bem definido. Exato. É um processo muito bem definido. Você precisa... eu sempre digo para as pessoas, vai anunciar nicho black, tenha certeza que você vai sofrer bloqueio. É natural. Isso não te faz um pior gestor. Eu vejo muitos gestores que começam a empreender no digital, nos nichos blacks, começam a ter bloqueio de conta, eles falam, não é para mim. Vai ter bloqueio. Você vai ter bloqueio o tempo inteiro. Vai cair, sua conta vai cair. Então, você tem que se organizar com relação a isso também. Ô, Nath, nas suas redes sociais você fala muito sobre BM de guerra e BM ferrada. Sim. Explica pra gente o que são elas e qual a diferença entre uma e outra. Tá. Quando a gente vai falar de anúncio, quando a gente fala de um negócio digital, não só de anúncio, a gente tem dois ativos muito importantes. Numa empresa física, sei lá, o estoque é uma coisa muito valiosa, concorda? No digital, quando a gente fala de anúncios, as duas coisas mais valiosas, pixel e públicos. O pixel, ele funciona como um porteiro do seu site. A gente instala o pixel lá no site e ele observa todos os comportamentos dentro da pessoa no site. Por isso que quando você clica lá numa bolsa da Arezzo, a bolsa fica aparecendo para você o tempo inteiro e várias outras bolsas ficam aparecendo o tempo inteiro. Além de te monitorar, a grande vantagem do pixel e a coisa que faz o pixel ficar valioso é que ele acumula informações. Então, vamos lá. A gente vai falar de emagrecimento, vamos vender um produto de emagrecimento. 92% das mulheres querem emagrecer. Só que 92% das mulheres não estão preparadas para comprar o seu produto de emagrecimento. E o pixel, ele faz uma seleção para a gente. Então, ele vai acumulando informações sobre aquele público que faz ações valiosas dentro do site. Então, ele começa a perceber, por exemplo, que quem compra de mim são mulheres da região sul que têm de 30 a 40 anos. Percebe o quão valioso é isso? Então eu preciso guardar o pixel, porque quando você perde a conta, meu amigo, acabou. O Facebook fala assim, o anunciante, você tá descumprindo regra, tchau, não quero que você anuncie. Então você perde público, ou seja, aquelas pessoas que visitaram o seu site, você perde. E você perde pixel também. Então a gente faz no nicho black o que a gente chama de contingência. Contingência é você guardar esses ativos. A conta guerra é a conta que vai para a guerra, é a conta que você anuncia. Então, por mais que você seja um expert em nicho black, pode ser que às vezes você comete um vacilo. Você vai colocar uma palavra ou outra que não pode, você vai colocar um criativo que é mais incisivo e ele bloqueia. Então, a gente anuncia na conta guerra e a gente guarda a cofre. Então, a cofre tem os meus ativos mais importantes. Eu compartilho os meus ativos com a conta guerra. Mas só que o pixel, o público, ele tá salvo lá e guardadinho. Eu não anuncio nessa conta. Perfeito. Então a conta cofre é então a conta cofre, conta guerra e conta ferrada? A ferrada, esqueci da ferrada. A ferrada é o seguinte, lá na ferrada, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho o Facebook e o Instagram da minha mãe, Maria Torres lá. E aí, eu tô em dúvida se um criativo é ou não aprovado, se ele passa ou não. Às vezes o especialista gravou um vídeo e ele tá mais incisivo, tá sem camisa, sei lá, vamos dar um exemplo assim. E daí eu não sei se isso vai ser aprovado e eu não quero bloquear as contas. Então eu subo na conta da minha mãe, literalmente, da Maria Torres. É como se ela fosse a anunciante. Aprovou na Maria Torres? Aí eu falo, beleza. Então eu sei que esse criativo cumpre as regras. Aí eu subo na guerra. Ah, então é como se fosse um teste de BM. É um teste de anúncio. Legal. Então,
sabe, às vezes vai acontecer no nicho black ou em qualquer nicho. Você vai colocar um criativo que você tem certeza que ele vai ser aprovado, que é uma coisa simples, boba, que você não toca em nenhuma dor, nem nada do tipo, mas lembra, ele quer uma boa experiência para o usuário. E a gente também tem que lembrar que quem analisa isso, na grande maioria das vezes, é um algoritmo, é um robô. Então pode ser que alguma coisa o robô considere que é ofensiva, mesmo que não seja. Então se há uma conta que eu anuncio, que eu não posso perder, de um cliente muito importante, a gente está no meio de um lançamento, a gente investe muito nessa conta, aí eu subo na ferrada da minha mãe, aprova, e daí eu passo para a conta certa. Perfeito. É tipo aquilo que eu vi nos seus destaques também, que você fala que para testar tráfego você precisa de tráfego. Sim, Então você faz um teste em uma conta com tráfego para poder subir em uma principal. exatamente. Agora uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, eu tenho a conta cofre e eu tenho a conta guerra. Tá. Como que uma informação, tipo dos públicos, como é que os ativos estão nas duas contas se só uma tá subindo? A gente As campanhas. compartilha. Há como compartilhar ativos de uma BM para outra. Você não consegue compartilhar depois que a BM está bloqueada, ok? Bloqueou, acabou. Então, se você está com a BM bloqueada, você perdeu, e você não fez uma contingência anterior, você perde pixel, você perde público. Mas se você faz isso de uma forma preventiva, aí você consegue compartilhar. Ah, entendi. Inclusive, uma outra coisa também de contingência que pouquíssimos gestores usam e que tem que usar são as plataformas de multilogin. As plataformas de multilogin, vamos falar bem leigamente, elas simulam máquinas diferentes. Então, vamos lá. Eu sou uma agência e eu lido com... Eu tenho um cliente que é um supermercado e um cliente que é sex shop. No Facebook existe uma sanção, vamos falar assim, a nível de anunciante. Então pode ser que você, anunciante, sofra a sanção e o Facebook diz assim pra você: anunciante, deixa eu te falar uma coisa, você não vai anunciar mais na minha plataforma. Acabou. Você não anuncia mais. Então, se você é administrador do supermercado e do sex shop, você perde as duas. E o supermercado não tem nada a ver com isso. Então, o que a gente faz com as plataformas de multilogin? Ela simula máquinas diferentes. Então, lá em um perfil, eu tenho o perfil do Marcelo e outro, o perfil da Carol. Então, no supermercado, da minha mesma máquina, do meu mesmo computador, ela cria um IP só para Carol. Então, eu anuncio o supermercado pela Carol e anuncio o supermercado pelo Marcelo. Por que a gente não pode fazer isso? Vamos criar 2 perfis e acabou. Porque o Facebook fala assim: espertinho, você tá usando o mesmo IP, a mesma localidade, o mesmo computador, você tá falando para mim que são 2 pessoas diferentes? Não. Então, ele bloqueia a sua conta por atividade suspeita. Então, a gente faz o uso de multilogin, porque a gente simula 2 máquinas e 2 anunciantes diferentes. Nossa. Então, o nicho black sem isso, ferrou. É como se, assim, a conta ferrada fosse a conta que pudesse tomar bloqueio de boa. Sim, Entendi. ela tá... Minha mãe, se o Facebook falar assim, Maria, você nunca mais Tá vai tudo anunciar. certo. Minha mãe tá tranquilinha fazendo o crochê dela lá, os bonequinhos dela de crochê, ela fala, tranquilo, Facebook. Agora, a gente não pode fazer isso com um perfil como o meu, que anuncio muito. Então, a gente se resguarda. Faz sentido.